Bem, irmãos, vou só repetir o que disse hoje cedo aqui. Eu divulguei essa semana, né, sobre a nossa viagem de dezembro até abril. E essa semana eu conversei com o pastor Atilano. E ele falou que tinha conversado com a esposa dele, a pastora Isildinha. E eles vão ficar aqui no período da nossa ausência. Como eu já disse a vocês, pesquisem quem é o pastor Atilano Muradas na internet. Vocês vão ver que o currículo dele é enorme. O meu é fichinha perto do dele. Mas é um grande amigo, de fato um grande amigo. Eu já o conheço há quase 30 anos. Conheci em 1995, então já faz bastante tempo. É um amigo muito chegado. A gente se ama, se respeita, né? E isso é a coisa mais importante. Então ele vai tomar conta da igreja e vai ficar tomando conta da minha casa, de tudo lá no tempo que eu estiver fora. Então, eu já disse, vocês vão gostar dele. Vão gostar demais dele, da esposa dele, viu? Com certeza. Mas essa semana a gente estava fazendo a leitura de Isaías, né? E eu passei por esse texto, Isaías 58, de 21 a 31, que estava fazendo parte da leitura da semana, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre confiar no Senhor. Isaías 58, de 21 a 31. E a palavra do Senhor foi: diga ao meu povo que espere em mim e confie em mim. E ponto. E é o que nós vamos andar hoje. Versículo 21. Acaso não sabeis? Isaías 40, de 21 a 31. Eu falei o quê? Ah, tá, mas Isaías aqui é 40. Está vendo por que idoso precisa tirar férias de 4 meses? É por isso. Começa a esquecer das coisas. Eu ficava rindo quando o pastor Abel fazia isso, e agora eu estou no mesmo caminho. É o caminho de todos os homens. Isaías 40, de 21 a 31. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eis-me aqui na tua presença, ó Deus, para proclamar a palavra que o Senhor colocou em meu coração, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo. Fala ao teu povo, Senhor Deus, através dessa palavra, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém.
Eu disse a vocês que é muito difícil eu requentar sermão. Esse sermão aqui eu já preguei aqui na igreja, exceto a primeira parte dele, que eu tive que acrescentar, né? Mas Deus tem o seu momento de falar as coisas. A gente não sabe quem vem, a verdade é essa, né? Eu sei quem vem comigo, a minha mulher, eu sei que ela vem aqui. O resto, eu imagino que vem, porque até a equipe do louvor pode ter alguma coisa e não vir. Pode acontecer alguma coisa durante o dia e não aparecer. Então, uma coisa, irmãos, que a gente sabe e a gente percebe é que todas as pessoas na vida passam por situações difíceis. E tem umas que passam por situações muito difíceis, muito difíceis. E a alguma dessas pessoas vem o sentimento que o sofrimento não vai ter fim, que a pessoa vai desanimar. Nos tempos antigos, quando eu assistia Chico Anísio, tinha lá o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, que era mineiro, claro, né, falar desse jeito, que ele dizia assim: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. A grande verdade da vida é essa: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Porque o mal um dia acaba e o bem um dia também acaba. Então a vida é assim, cheio desses momentos. O que não pode ser desse jeito é a nossa vida. Por que a nossa vida não pode ser desse jeito? Porque se nós vivemos pela fé, não importa o que estiver acontecendo. Se você estiver lá em cima ou estiver aqui embaixo, você vai continuar assim. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ele não viverá nem pelo que vê, nem pelo que sente. Ele vai viver pelo que ele crê. Vocês sabem as lutas que já passei na minha vida, tenho passado, mas eu nunca perdi a fé. Eu continuo no mesmo jeito, no mesmo patamar, caminhando com a mesma firmeza diante do Senhor. Porque eu sei. E o que eu falo para vocês, eu não falo de ter lido em algum lugar, eu falo daquilo que eu creio. O meu Deus é o mesmo Deus que está na Bíblia. Ele é poderoso para fazer as mesmas coisas, ele não mudou. A mão do Senhor não está encolhida de forma que ele não possa atender, nem seu ouvido está gravado de forma que ele não possa ouvir. Então eu creio que o meu Deus pode. E não é só que ele pode, eu creio que o meu Deus se importa. Eu creio que o Senhor se importa comigo, se importa com você, sabe da sua vida. Daquele problema que só você sabe, você acha que só você sabe, o Senhor sabe. Ele sabe. Ninguém pode saber, mas o Senhor sabe com certeza. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência de que a dor, as provações, essas lutas, essas frustrações, elas afetam todas as pessoas, irmãos. Todas as pessoas. Não é? Alguém disse que quem nunca sofreu por amor, ou não amou, ou não viveu. Porque sempre se você vive, se você ama, em algum momento você vai ficar frustrado. E a vida é exatamente isso. Nesse nosso caminhar, nós vamos ter frustração. Ou seja, todos nós que estamos vivos, vamos passar por esse momento de dificuldade. Jesus disse o seguinte, que o Pai Celeste faz nascer o sol e a chuva, vira o sol e a chuva sobre todos. O que eles nos mostram é o seguinte: coisas boas e coisas ruins virão a todas as pessoas nesse mundo. Por quê? Porque o mundo está corrompido pelo pecado, a natureza está corrompida pelo pecado. Se você sonhar que você vai ter só o bem toda a vida, isso só vai ser um sonho. Porque a realidade é essa. As adversidades, elas existem para todas. Mas a única diferença que a gente consegue ver, mesmo, é que há pessoas que se deixam vergar, se deixam quebrar por essas dificuldades, por essas provações. E outras não, elas têm resiliência. São pessoas que tomam porrada e continuam em pé, e continuam insistindo e continuam perseverando. E são esses que vencem, são esses que prevalecem. Por quê? Porque não desistiram. Resolveram insistir um pouco mais. Ah, mas eu já caí 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e ainda não consegui a vitória. Hoje nós estávamos lendo em Provérbios, lá 24, 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Ora, se você ainda não chegou na 7ª que você cair, o Senhor vai te levantar e vai te dar a vitória. Ou seja, não desista, não desanime, não fraqueje.
E eu creio, irmãos, que o Senhor não espera que nós sejamos fracos. O Senhor não espera que nós sejamos fracos. Muito pelo contrário. Ele espera que nós sejamos fortes. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós somos filhos daquele que tudo pode, veja por aí que tem uns bacaninha por aí que acham que o pai tem dinheiro, tem autoridade, eles têm autoridade também. Mas eles não têm, mas nós temos. Em nome de Jesus, do nosso Senhor, nós podemos todas as coisas. Nós expulsamos demônio, nós fazemos coisas tremendas. Nós temos essa autoridade. Então, o que o Senhor espera de nós, de todos nós, é que nós fiquemos firmes no meio da tempestade. Que nós lutemos essa batalha da fé. Que a gente não desanime. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele que nós devemos depositar na nossa confiança. O Senhor nos guarda. Semana passada, né, a gente estava cantando aqui. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, sua entrada e saída, desde agora até o final. Nós cantamos isso, nós mostramos isso. O Senhor não dorme, o guarda de Israel não cochila. O Senhor está sempre pronto, sempre à nossa direita, para nos proteger, para nos guardar. Agora, como eu disse, também há crentes que não reagem às provações pela fé. Tem gente que, em vez de viver pelo que vive, ou seja, de tocar a sua vida pelo que ele vive, ele toca a vida pelas circunstâncias. E eu quero dizer para você o seguinte, a palavra que o Senhor me deu é, não desista, não desista. Não desista de você. Não desista da sua bênção. Não desista dos seus sonhos. Eu, na época daquele tumulto lá da gente mudando de igreja, eu fiz uma musiquinha, dizia assim, não abro mão dos meus sonhos que o Senhor me deu. Não abro mão das promessas que o Senhor me fez. Confiante estou, confiando vou nas promessas de Jesus. Ou seja, vai ter momentos na sua vida que você vai querer desistir. Vai haver momentos na sua vida que você vai dizer assim, isso nunca vai se realizar. Mas eu quero dizer para você, mantenha-se firme. Porque o nosso Deus, ele acalma as tempestades também do nosso coração. Ele disse, calma, calma, acalma-te, emudece. Então, nós vamos meditar hoje por que devemos confiar no Senhor. No versículo 21 ao versículo 24, leia aí. No versículo 22 diz assim, ele é o que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus, como cortinas desenrola, como tenda para neles habitar. E segue o texto falando. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor reina sobre tudo e reina sobre todos. O que significa que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos? O Senhor reina também sobre as provações, sobre as lutas, sobre as dificuldades. O grande problema que a gente passa, e os crentes passam também, é que em vez de ficar olhando para o Senhor, fica olhando para o problema. Quando ele olha para o problema, o Deus dele fica desse tamanho. Agora, quando você olha para Deus, você vê que o seu problema é desse tamanho. Porque qualquer problema é pequeno para o nosso Deus. Eu lembro de uma música que cantava muito na década de 90. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
e o teu trabalho é descansar em mim. Aí é que está o erro. A gente começa a olhar para os problemas, a gente começa a olhar para as dificuldades, a gente começa a olhar porque todas as coisas diz é impossível, mas a palavra diz que nada é impossível para aquele que crê. Irmãos, quando nós olhamos para os problemas da perspectiva da fé, você entendeu? As montanhas se tornam planícies, o mar se torna terra seca, o deserto se torna mananciais de água, o mar revolto se torna uma piscina, e os gigantes se tornam apenas um alvo grande que você pode acertar e derrubar. É isso, irmãos, que é viver pela fé. É você olhar para o Senhor em todo o tempo, acreditar que Ele está com você, que Ele não é indiferente à sua vida e à vida de ninguém, que você pode clamar, que Ele vai te ouvir, que Ele vai te atender. Você não precisa andar angustiado. Se somos como gafanhotos aos olhos do Senhor, significa o quê? Significa que o Senhor tanto pode nos esmagar, quanto nos deixar livres e nos alimentar. E a gente começa a ver que o Senhor nos leva por caminhos que não são os nossos caminhos. Que Ele muda o nosso pensamento, o nosso caminhar, por quê? Porque o seu caminho é mais alto que o nosso. Às vezes as pessoas têm medo de abrir mão dos seus sonhos e fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que a vontade de Deus para a sua vida é muito melhor do que qualquer coisa que você possa planejar ou imaginar. Pode ter certeza disso. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece, com ela não traz pesar. E enriquecer não se trata só de dinheiro, se trata também de emoções, de paz de espírito, de saúde, de todas essas coisas. Então, irmãos, nós não precisamos temer os poderosos da terra, se é que tem alguém poderoso nesse mundo. Não precisamos temer ameaça nenhuma, porque o Senhor é conosco. É isso que o Senhor está dizendo a Israel. Eu sou com vocês. O Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito, manifestando o seu poder contra todos os ídolos do coração de Faraó. Você acha que esse Deus, que manifestou 10 sinais para destruir todos os ídolos, para manifestar o seu poder, a mãozinha dele está encolhida, que ele não pode mais nada? Mas a Escritura diz que ontem e hoje o Senhor é o mesmo e será eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor está sempre conosco em todo o tempo. Então o Senhor é poderoso para quebrar qualquer cadeia. É poderoso para libertar a mente, o coração, a alma de qualquer pessoa. É poderoso para curar o corpo. Qualquer tipo de libertação que a gente deseja da paz do Senhor, o Senhor é poderoso para fazer. O povo clamou, claro que o povo clamou. Clamou diante do Senhor por causa da dura servidão. E foi ouvido, o Senhor ouviu. Eu ouvi, eu vi, eu desci, eu me manifestei. Às vezes nós queremos que o Senhor se manifeste, que o Senhor venha até nós, que o Senhor interfira, mas nós não temos coragem nem de clamar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de transformação. A gente fica esperando que o Senhor vai adivinhar. O Senhor sabe o que você quer, mas você tem que falar com Ele, porque você tem que ter consciência do que você precisa, para que quando Deus fizer, você saber que realmente o Senhor te ouviu, nada foi obra do acaso. Então o Senhor alimentou o seu povo com maná, fez brotar a água da rocha, alimentou o povo com carne no deserto, manifestou a sua presença, deu vitória ao seu povo em todas as batalhas. Ou seja, o Senhor reinou e continua reinando. Ele reinou e continua reinando, irmãos. Às vezes a gente fica assustado com as coisas que nos cercam e não deveríamos ficar assustados. Deus é especialista em abrir porta onde não tem porta, em manifestar água no deserto, em dar pão a quem está faminto, em curar as enfermidades do seu povo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, irmãos. Nós não podemos perder essa perspectiva. Agora tem um detalhe.
Nós afirmamos aqui que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, mas o Senhor não reina no coração daqueles que não querem que o Senhor reine. O Senhor só reina no coração daquele que se abre para Ele. Daquele que fecha o seu coração, o Senhor não pode reinar. O Senhor não vai invadir a sua vida, não vai invadir a vida de ninguém. É por isso que o texto do Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. A porta de quem? Da igreja. Do seu coração, do meu coração. O Senhor está sempre batendo e pedindo entrada. Deixa eu entrar. Eu vou cear com você. Eu vou dar uma arrumada nessa casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Cantar, eu quero ser o vaso novo. Quando o oleiro começa a moldar e o negócio fica ruim, é isso que a gente precisa entender. Se você resistir ao Senhor, aquilo que o Senhor está falando para você, você vai continuar preso, vai continuar presa. Você não vai conseguir aquilo que você está querendo. Por quê? Porque não é o Senhor que está te conduzindo, é você que está se conduzindo. A gente precisa entender isso, irmãos. Precisa entender isso. Eu disse que estava conversando com uma pessoa essa semana e a pessoa me perguntou como é que eu consegui vencer, como é que eu consegui mudar. Eu disse a essa pessoa. Eu falei assim, eu comecei a dizer não a mim mesmo. E dizer sim ao Senhor. Só tem um jeito de mudar, irmãos. É você dizer não a você mesmo e dizer sim ao Senhor. É você dizer não à sua vontade, ao desejo do seu coração. E começar a dizer sim ao Senhor. E dizer sim ao Senhor é um exercício. A partir do momento que você começa a dizer não a você e começa a dizer sim ao Senhor e a fazer a vontade do Senhor, você vai mudando por dentro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente vai sendo renovada pela palavra de Deus. Você começa a pensar como a palavra de Deus pensa. E o Espírito de Deus começa a te conduzir. Por quê? Porque Ele te fala e você faz. Agora, se a gente ficar resistindo ao Senhor, achando que a gente vai conseguir vencer sozinho, ninguém vence nada sozinho. O que a gente precisa é entregar tudo ao Senhor. Tudo. Por quê? Porque o Senhor quer reinar na sua vida. Ah, mas aí se o Senhor reinar na minha vida, eu vou ser escravo. Muito pelo contrário. Irmãos, a Bíblia é cheia de coisas que parecem contraditórias ou paradoxos. Quanto mais você se entrega ao Senhor, mais livre você se torna. Como é que pode um negócio desse? Quanto mais você se submete a Deus, mais liberdade você tem. Como é que pode um negócio desse? É isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece Jesus, mais livre você se torna. A gente não é livre mais de religiosidade, não é livre de tradição, não é livre de tantas coisas que as pessoas andam escravizadas. Já falei que praticamente o que eu vejo muitas vezes nas igrejas, as pessoas pedem para as pessoas aceitarem Jesus para se livrar, para não ser escrava do pecado. A pessoa muitas vezes vem para a igreja, deixa de ser escrava do pecado e passa a ser escrava da igreja, escrava do pastor, do capricho de A, de B, C ou D. Escravo da vaidade muitas vezes. Nós somos livres em Cristo Jesus para oferecer culto a Ele em todo o tempo. E a segunda razão para você confiar no Senhor, que está do versículo 25 e 26, é que o Senhor Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Porque ele diz assim, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? O Senhor Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Irmãos, nós cremos que nós estamos aqui, que nós servimos ao Deus, o Deus Criador. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ele fez o homem com suas mãos. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós cremos, irmãos, que nós somos a obra das mãos de Deus. Que Deus nos criou para um propósito definido. Propósito. Uma vida com propósito. Nós não somos meros animais. Nós somos pessoas criadas com um propósito divino, não uma coisa aleatória, não fruto da evolução.
Sabemos pelas Escrituras que o mundo que Deus criou era perfeito, que não havia desequilíbrio de nenhuma natureza. Mas o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo ao vender a sua lealdade, ao dar crédito à voz do seu coração e à sugestão da serpente, comendo do fruto proibido. Mas Deus, é misericordioso, é Pai. Ele poderia, com seu poder, com tudo que nós cremos, falar assim, essa primeira criação deu certo, vou desmanchar esse negócio, vou fazer de novo. Não, ele insistiu com aquilo que ele tinha criado. É uma das coisas que a gente estuda na teologia. Tem muita gente que fala sobre o aniquilamento da alma humana. Vocês já ouviram falar do aniquilamento da alma humana? Pois é, tem gente que fala do aniquilamento da alma humana, que é o seguinte: quem vai para o céu, vai para o céu. Quem não vai para o céu vai ser aniquilado, vai deixar de existir. Ora, se ele deixar de existir, não existe juízo para ele. Tá certo? É uma existência que tem fim. Mas Deus criou. Ou seja, mesmo o pecador, ele é a imagem deformada de Deus. E Deus não vai se destruir ou destruir a sua imagem. É por isso que eles vão entrar em juízo. É por isso que eles vão ser condenados. Então Deus, nesse grande amor, ele resolve recuperar a todos, resgatar a todos por meio de Jesus Cristo. E é exatamente isso, irmãos. Deus continua cuidando de mim, de você. Deus cuida dos pecadores. Deus cuida dos animais, Deus cuida de tudo. As estações se repetem, chuva, sol, muita chuva, muito sol. Mas continua se repetindo, por quê? Porque Deus continua renovando a face da terra. Deus continua alimentando os animais. Mas se tem algum desequilíbrio aí, não foi Deus que causou. Somos nós que estamos causando. Somos nós que estamos poluindo rios. Somos nós que passamos ali e tocamos fogo no cerrado. Mas quando a grama nasce, nasce verde. Nasce verde. E a quantidade de micro-organismos que morreram com calor? E a quantidade de animais, de insetos, que morreram ali? Mas tem gente que não consegue pensar nessas coisas. Só pensa no imediato. Então, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor cuida de nós como cuida de tudo e de todos. Agora tem um detalhe. Ele cuida de nós de uma forma especial. Ele cuida de nós de uma forma especial. Foi por isso que Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos com o que nós vamos comer, vestir, onde nós vamos morar. O Pai sabe disso. O Pai sabe das nossas necessidades. Ele provê as nossas necessidades. Quantos testemunhos temos dado aqui, e outras pessoas também dado, desse cuidado, dessa provisão divina, dessa intervenção divina, da pessoa só suspirar e falar diante do Senhor e alguém em algum lugar já tinha providenciado aquilo ali, antes mesmo da gente suspirar e ter desejado, o Senhor já tinha providenciado aquilo. Gente, que Deus é esse? Que trabalha para aquele que nele espera, né, Joana? Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus continua reinando. Você está triste? Deus está reinando. Você está com dor? Deus está reinando. Você está doente? Deus está reinando. Você está com saúde? Deus está reinando. Você está devendo? Deus está reinando. Você está sobrando dinheiro? Deus está reinando. Ou seja, Deus não para de reinar. Ele reina o tempo todo. Ele reina sobre tudo, sobre todos, sobre todas as circunstâncias. Mas na hora da tormenta, muitas vezes a gente parece que não vê o Senhor caminhar. E nós cantamos aqui, foi de propósito, eu que escolhi. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. E é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Talvez você esteja no momento que você não está vendo a mão do Senhor trabalhando em seu favor. Mas não precisa ver, não. Creia. Creia que ela está trabalhando. Creia que ela está trabalhando. Talvez meu pai e minha mãe não tenham visto a mão do Senhor trabalhando. Quando minha irmã morreu em 1962,
num acidente na Rio Bahia, lá perto de Valadares, quando estava indo lá para a casa do noivo dela. Eles talvez não tenham visto. Sei que minha mãe chorou durante muito tempo, mas foi isso que nos trouxe a Brasília. E foi essa vinda para Brasília que, através dessa vinda, Deus moveu as nossas vidas e fez tudo o que tem feito hoje. É por isso que eu estou aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso em todos os momentos. Não se desespere. Se você perdeu o horário, se você perdeu o voo, se acontecer alguma coisa, tenha paz no Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que está fazendo. Só não seja negligente com sua vida, porque aí a responsabilidade é sua. Porque você pode atrasar e perder o avião e o avião cair na sua casa. E se você tivesse cumprido o horário, você não estaria em casa. Você só perderia a casa e não a vida. Então, faça o que você tem que fazer. Ou seja, Deus trabalha o tempo todo. Se você não está vendo, não se preocupe. Você só não pode deixar de crer. Porque se você deixar de crer, aí a mão do Senhor é que realmente não vai trabalhar por você. A terceira razão pela qual você deve confiar do Senhor é que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Nada passa. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Irmãos, Israel estava passando por um período de grande sofrimento, sem qualquer esperança de restauração. Eles viviam enfiados na idolatria, desobedecendo ao Senhor, se rebelando contra o Senhor, e o Senhor mandava juízo, e mandava juízo, e mandava juízo, e o povo falava assim, mas por que o Senhor está mandando esse juízo contra nós? Nós oferecemos holocausto, nós fazemos jejum, nós nos reunimos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Lá no início de Isaías, você sabe, o Senhor diz, detesto iniquidade, junto com esse ajuntamento solene. Ou seja, culto hipócrita ao Senhor não resolve o problema. Só culto sincero. Então eles tinham um coração duro. O coração deles era fechado contra o Senhor. O Senhor mandava profeta. O que acontecia? Eles matavam os profetas, irmãos. Sumiam com os profetas, não queriam ouvir aquilo que eles falavam. Agora, Deus anulou a aliança dele com Abraão, Isaac e Jacó? Claro que não. O Senhor os livrou e o Senhor continua livrando. E muitas vezes as pessoas estão passando por um sofrimento e falam assim, o Senhor se esqueceu, o Senhor não está vendo, o Senhor não sabe o que a gente está passando, mas Deus sabe. Eu sei, irmãos, que no início de 2020, eu orei mesmo, falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu, sinceramente, eu falo para vocês que eu vivi uma situação difícil, né? Ao mesmo tempo que eu queria que minha mãe vivesse, eu queria que minha mãe morresse. É muito simples, não queria por causa do trabalho, não era por isso, é porque ela estava totalmente desmemoriada por causa do Alzheimer, ela funcionava, o corpo dela funcionava, mas minha mãe, toque, 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 não tinha ninguém ali. A gente nem sabia. E a gente via aquele sofrimento dela. A pessoa não sair da cama. E eu orei e falei, Senhor, sabe? Até quando? Né? E falei, Senhor, eu estou cansado. Eu confesso para o Senhor que eu estou cansado. E estava cansado mesmo. Eu estou cansado dessa casa cheia, eu estou cansado de tudo. Agora, só eu e a Cida, eu estou quase cansado da casa vazia. Mas estamos só nós dois lá em casa. E Deus fez, e Deus ouviu, e Deus agiu. E você está esperando que uma coisa aconteça de um jeito e acontece do outro. E a gente não pode perder essa consciência de que o Senhor está presente, o Senhor está ouvindo a sua oração. Ele pode não responder na hora. Ele pode não responder no momento que você quer, mas Ele responde. Então Deus tem consciência do que passa na sua vida. Daquilo que você está falando lá no cantinho escondido, o Senhor sabe. Ele sabe de tudo, irmãos.
E a verdade é que Ele sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Nós não temos consciência do plano de Deus. Onde Deus está nos levando? Qual o propósito do Senhor? Onde é que nós vamos parar? Onde o Senhor está nos encaminhando? E muitas vezes nós não temos consciência do que Deus está fazendo, mas temos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, e não nos arrependemos diante de Deus. Então eu quero dizer o seguinte, eu não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor é, eu tenho um propósito nisso. Pronto. Acredite. Ah, mas pastor, todo mundo diz isso. Não, eu estou te dizendo que o Senhor me mandou dizer isso. Ele tem um propósito. Tenha paciência. Tenha paciência. Se você tiver que andar no deserto um pouco, se foi o Senhor que te levou, vai pelo deserto. Vai aprender no deserto. Eu falei aqui há 2 semanas atrás que no início do ano, o Senhor tinha falado comigo que ia levar 3 pessoas aqui para o deserto, aqui na igreja. Né? Eu não falei nada para ninguém, deixei para lá. Falei, não vou falar isso para ninguém não, deixa o povo ir para o deserto sozinho. A gente está pregando, e o povo não ouve. Quem quer ir para o deserto, vai para o deserto. Você vai fazer o quê? Você não pode impedir ninguém. Então, irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Eu vou dizer para você, levante a sua cabeça. Permaneça firme. Permaneça firme. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece os seus problemas. O Senhor sabe o que precisa ser mudado na sua mente, o que precisa ser mudado no seu coração, para que você se torne a pessoa que o Senhor deseja. Porque o Senhor não te salvou para você ser do mesmo jeito, não. Se fosse para ser do mesmo jeito, Ele te deixava lá do lado de fora para você ir para o inferno. Ele te chamou para você se tornar nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus. O projeto de Deus para mim e para você, irmãos, é que nós nos tornemos filhos obedientes, filhos pacientes, filhos perseverantes, filhos que aborreçam o pecado, mas que andem no temor do nome do Senhor. É por isso que o Senhor nos disciplina, é por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor molda o nosso coração e prova o nosso coração, para saber até onde nós confiamos neles, irmãos. Se você acha que está além das suas forças, relaxa, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos dá aprovação maior do que as nossas forças, maior do que aquela que a gente pode suportar. Eu vou te dar o último motivo pelo qual você deve confiar no Senhor e esperar no Senhor. É porque o Senhor é quem renova as forças daqueles que nele esperam. É isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que não esperam no Senhor, fica igual galinha ciscando no terreiro. Não é? Não sobe como águia, fica igual galinha. Tem asa, mas não voa. Viu? Corre, se cansam, caminham e morrem de cansado. A verdade, irmãos, é exatamente isso. Eu disse que há 2 tipos de pessoas. Os que confiam no Senhor, os que não confiam no Senhor. Se você confia no Senhor, você vai renovar as suas forças. Basta você ler lá em Romanos, você vai ver isso. A questão da esperança, do confiar no Senhor, de esperar no Senhor em todo tempo. E quando a gente espera no Senhor, o que a gente faz? A gente busca a ajuda do Senhor. Porque você sabe que o braço mortal não te pode socorrer. O braço mortal não tem como te livrar das provações, das lutas, das tentações, dos dilemas dessa vida. Mas quando a gente busca a sabedoria do Senhor, a gente vence, a gente prevalece. O Senhor nos fortalece, irmão, quando nós estamos cansados, fracos, nos levanta do pó, restaura as nossas forças. Tem muita gente que diz que admira como é que eu estou ainda, que eu com 65 anos estou nesse pique todo. E não sou eu que faço nada, é a unção de Deus que está em mim que faz. Agora, tem momentos que nem a unção divina dá conta, porque o corpo já foi, como é o caso que eu estou caminhando agora, com um prazo para poder parar. Por quê? Porque eu preciso renovar o meu corpo.
Que aí chega o momento que nós somos carne, nós não podemos fazer. O reverendo Abel dizia assim: ô pastor, o senhor devia tirar férias, passar um tempo, ficar um tempo descansado da igreja. Eu não tiro férias não, que o diabo não tira férias. O diabo é espírito, eu sou carne. Oxe, você não tira férias. Já viu espírito cansar? Eu nunca ouvi isso. Desde que o mundo existe, desde que tudo foi criado, o espírito não cansa, não envelhece. Vocês acham que o diabo está lá com não sei quantos milhões de anos lá? Capenguinha? Está do mesmo jeito que foi criado. É lógico que a gente quer estar um pouquinho mais fraco, né? Porque quando ele se corrompeu pelo pecado, toda aquela virtude divina que havia nele, ele perdeu. Quem anda na virtude plena, só o nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o seu poder, que viveu entre nós, não pecou e foi glorificado. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós encontramos abrigo na hora da luta. Nós encontramos abrigo, nós encontramos segurança. É o Senhor quem renova as nossas forças, que nos dá ânimo para prosseguir. Às vezes as pessoas dizem assim: você nunca pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir de nada. Primeiro porque eu só começo alguma coisa quando eu tenho certeza que eu dou conta de terminar. Eu saio de casa para pedalar, eu calculo se eu dou conta ou se eu não dou conta. Se eu não dou conta, eu arrego logo de cara e diminuo a quantidade de tempo que eu vou pedalar. Ué. Já imaginou eu passar vergonha depois de voltar para casa empurrando a bicicleta, que morreu no meio do caminho? A Jaque deve saber disso, que isso acontece de vez em quando. Com uns que quer ser valente, mas na hora do pedal, ó, sai miando porque não aguenta. E a gente só enfrenta as coisas que a gente dá conta. Então, irmão, se é uma coisa que eu estou fazendo que eu nem sabia se eu ia dar conta, porque eu nem sabia se eu ia fazer, é essa igreja aqui que surgiu do plano de Deus e a gente está indo, de fé em fé. Agora, tem algumas coisas que você precisa aprender durante as provações. A primeira delas é essa que eu disse. O Senhor é quem renova as suas forças. É o Senhor que vai renovar. Se você andar no Senhor, confiado no Senhor, você vai muito mais longe, você vai além. Eu citei aqui o primeiro texto de Coríntios 10, 13, que o Senhor não vai permitir que você seja tentado ou provado além da sua força. Ele vai te dar meios, ele vai te dar recursos para você vencer. Então, o Senhor renova as suas forças. Agora, é o Senhor também que vai te elevar, vai te levar às mais elevadas alturas. Vocês sabem como é que as águias sobem? Águia, gavião, urubu, esses bichos tudinho? Vocês sabem? Sabem não? Pois é, existe uma corrente ascendente, uma corrente de ar ascendente. Sabe o que eles fazem? Eles conseguem discernir essa corrente de ar ascendente e vão subindo por ela nas maiores alturas. E pegam essas correntes. Você já viu o urubu batendo asa? O urubu só bate asa quando está voando baixo. E a águia também. Ele só abre e sai planando. Planando, 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 olhando, caçando, examinando tudo. É isso que o Senhor está dizendo. Se você deixar, o Senhor vai te elevar às maiores alturas sem nenhum esforço. Ele vai te levar mais longe. Ele vai te levar às fontes, ao lugar onde você vai saciar a sua fome, a sua sede. É isso que o profeta está dizendo, é isso que o Senhor está dizendo aqui, que Ele vai te levar, que Ele vai te levar aos lugares mais distantes. E em terceiro lugar, irmãos, o Senhor faz com que caminhemos ou corramos sem ficar cansados ou fatigados. É isso. Como é que a gente consegue fazer tantas coisas? Às vezes me perguntam, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu falo, não sei não, eu só sei que eu faço. Só sei que é assim. Faço igual o Chicó lá no Alto da Compadecida, eu só sei que é assim. Ou seja, eu estou fazendo a obra do Senhor e sei que é o Senhor que está fazendo essa obra. Não sou eu que faço, mas o Deus que há em mim, o Espírito de Deus é que faz todas essas coisas. O Espírito de Deus encheu a Elias, que ele diz para cá, prepara o teu carro que eu já estou vendo uma chuva ali. Só tinha o quê? Uma nuvem do tamanho do punho da mão de um homem. Eu já estou vendo uma chuva enorme vindo ali. Prepara o seu carro,
E quando Acabe preparou seu carro, que começou aí, Elias saiu correndo, foram 12 quilômetros, ou 10 quilômetros. Ele ainda chegou à frente. Pensa um cara desse, maratonista ainda com aquele vestido ainda, não tinha essas bermudinhas de lycra, nem tênis, nem nada não. E de chinelo, vazou e chegou lá. Ou seja, se você confiar no Senhor e deixar o Senhor te conduzir, você vai chegar mais longe e com menos esforço. Enquanto você estiver trabalhando na sua força, você vai fazer isso aqui e vai ficar num cansaço que não tem tamanho. Está se sentindo cansado? Talvez seja isso. Está faltando a unção divina, que é a unção divina que renova as nossas forças, irmãos. Então Deus, o nosso Deus, aquele que tudo pode, aquele que ninguém pode se opor a ele, aquele que reina sobre todos, aquele que quando age, ninguém pode resistir, e aquele em quem nós podemos todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. Então, para a gente fechar aqui, eu não sei o que você está passando, eu só quero te dizer uma coisa, que é a palavra do Senhor. Mantenha a confiança no Senhor. Não se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Se você está pensando, não tem jeito, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, confia no Senhor. Porque se o Senhor está te conduzindo, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. E outra coisa, na hora de provação, não é hora de você fugir do Senhor, não. É hora de você, como dizia a irmã lá tipo uma irmã lá na igreja, o sede que contaram uma vez, que ela falava assim, eu quero agarrar nas casacas de Jesus. Ele queria agarrar nas casacas de Jesus, ou seja, segurar em Jesus de qualquer jeito. Nós devemos nos voltar para o Senhor, buscar a graça dele, falar, Senhor, vem cá, me ensina. Está passando por dificuldade? Tenta aprender com a dificuldade. Não perca a confiança no Senhor. Então, para a gente fechar, se o seu problema é enfermidade, o Senhor pode te dar saúde e forças para buscar a cura. Se seu problema é afetivo, o Senhor pode curar as tuas feridas, restaurar a tua alma, te dar paz em meio às provações. Se você está com medo do futuro do país, quem que vai ser eleito? Bolsonaro, o Lula, sei lá, quem vai ser? Eu quero dizer uma coisa para você. Se volte para o Senhor, volte o seu coração para o Senhor. É do Senhor que vai vir o seu livramento. Na hora da dificuldade, quem vai te socorrer não vai ser nem o Bolsonaro, nem o Lula, não. É o Senhor. Se você não botar o joelho no chão e orar, não vai resolver seu problema, não. Não vai mesmo, você pode ter certeza disso. Porque todos, na hora de pedir o seu voto, vão te prometer tudo. E depois, a gente sabe que não é por maldade, mas é pela conjuntura. Às vezes consegue cumprir no máximo 30, 32, 36, 30 e pouco %. Por quê? Porque promete coisa que a pessoa não tem sozinho o poder de cumprir. Se você está com medo, inseguro ou insegura com relação ao seu futuro, vou dizer um negócio para você, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Qual é o seu futuro? Está preocupado com o futuro? Devia estar preocupado, não. O seu trabalho é descansar no Senhor. Se você tiver alguma decisão para tomar, não se preocupe. Descansa no Senhor. Pede sabedoria, você vai decidir. Eu tenho falado para vocês daquilo que eu quero fazer. Mas o tempo de Deus foi agora. Foi numa conversa, do nada, com o pastor Atilano, eu brinquei com ele. Se ele morasse em Brasília, eu ia convidar ele para tomar conta da igreja. E ele falou comigo, faz uma proposta, vamos conversar. De repente, eu vou para Brasília e fico cuidando da sua casa e da igreja para você descansar um pouco. E ele falou um negócio comigo que realmente, ele falou assim, Joel, eu admiro você. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque os pastores por aí, eles estão ou abandonando as igrejas ou se matando.
E é isso, gente. Tem acontecido muito caso de suicídio de pastores. Por quê? Porque a pessoa sabe, pega a escritura e diz: quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. E a pessoa começa muitas vezes a fazer o trabalho, a olhar para o lado, procurar ajudador e não acha ajudador, ele fica desesperado. E muitos enfiam o pé pelas mãos. Ele diz: não, você está indo descansar. Você vai descansar e vai voltar e vai continuar. E é exatamente isso, irmãos. Qual vai ser o futuro? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está planejando para mim? Continuar aqui nessa igreja até fazer 85 anos? Porque para 2042, que eu já brinquei com vocês aqui, que vocês têm que começar a preparar um pastor daqui até lá. Porque em 2042 eu estou voltando para casa. Então, irmãos, não se desespere. Minha palavra, a palavra que o Senhor mandou dizer para você é: confie em mim, espere em mim, marche e não desista. Não desista. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus projetos. Não abra mão de nada que o Senhor te deu. Não abra mão de nada que o Senhor te deu. Não abra mão. O Senhor te deu, o Senhor confirmou. Fique firme, não desanime. Não desanime. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Fique em pé, eu vou orar. Se essa palavra falou o seu coração, você está numa dessas situações aí, lembre-se, o Senhor reina sobre tudo, sobre todos. O Senhor, nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Ele não está indiferente ao que está acontecendo com você. E Ele é o único capaz de mudar a sua vida, de te libertar de qualquer cativeiro que você esteja vivendo. Creia. Creia. Se você crê, põe a mão no seu coração agora e vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, ó Deus, nesta hora. Tu venha, Senhor Deus, colocar a Tua mão sobre a mão do Teu filho, da Tua filha nessa hora. E ministrar, Senhor Deus, ao seu coração, à sua mente, à sua vida, à sua alma, ao seu espírito, ó Deus eterno. Firmando, Senhor Deus, ó Deus eterno, no Teu caminho. Fortalecendo a fé, renovando, Senhor Deus, a esperança, dando ânimo, coragem, ousadia, ó Deus eterno, conduzindo, Senhor Deus, os Teus filhos, Pai, por caminhos, ó Deus, de paz que o Senhor já tem preparado, ó Deus, para cada um deles. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora também, Pai, eu repreendo todo o mal, Senhor Deus, todo espírito contrário ao Teu Espírito, Senhor Deus, todo espírito contrário, Senhor Deus, a essa palavra que foi manifestada nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai, e ordeno, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vitória, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos, Pai. Que se cumpra, Senhor Deus, esta palavra na vida, na mente, no coração, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Deus, nesse lugar, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita e gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as direções, a unção, a graça, a sabedoria e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e com toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. O Senhor abençoe vocês, amados. Boa semana.
Domingo que vem, só um aviso. Domingo que vem a escola bíblica será dirigida pela